Alô você, Tribuna Livre, chegando, minha gente, terça-feira, 22 de abril de 2025. Eu sou Juliana Lima, te faço companhia até o meio-dia. Lembrando que você pode ouvir o Tribuna Livre pelo aplicativo Rede Catedral. Siga também as nossas comunidades no Instagram, deixa lá seu like, faça seu comentário, @Rádio América Oficial e @TV Horizonte Oficial no Instagram. Comigo, Suelen Ogando. Bom dia, Suelen. Bom dia, Juliana, e todos que estão conosco nessa manhã. Seguimos, né, gente, hoje comentando sobre a morte, fazendo a cobertura completa sobre a morte do Papa Francisco, e o funeral do Santo Padre foi marcado para sábado. E a repórter Suzane de Oliveira, da AFP, Agência de Notícias da França, ela traz os detalhes. Vamos ver. O Papa Francisco repousa em um caixão aberto, vestido com uma túnica vermelha, com a mitra papal na cabeça e um rosário nas mãos. Vários religiosos rezam ao seu redor. As imagens divulgadas nesta terça-feira foram registradas na capela da Casa Santa Marta, residência de Francisco no Vaticano, onde ele morreu na véspera aos 88 anos. Jorge Bergoglio foi vítima de um AVC quase um mês depois de receber alta de uma longa hospitalização por problemas respiratórios. Também nesta terça-feira, a Santa Sé anunciou que o funeral do Papa Francisco vai acontecer no sábado, mas os fiéis poderão dar seu último adeus ao primeiro pontífice latino-americano a partir de quarta-feira na Basílica de São Pedro. A missa fúnebre será celebrada às 10 da manhã no horário local, 5 da manhã em Brasília, na Praça Vaticana de São Pedro, localizada diante da Basílica de mesmo nome e onde o jesuíta argentino fez sua última aparição pública no domingo de Páscoa. Segundo a imprensa italiana, 500 mil de fiéis são esperados para o funeral, assim como chefes de Estado e monarcas de todo o mundo. O presidente americano Donald Trump confirmou presença, assim como o francês Emmanuel Macron e o ucraniano Volodymyr Zelensky. Gente, seguimos acompanhando essa cobertura toda da morte do Papa Francisco. O Papa Francisco era devoto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Fez sua primeira viagem internacional como Papa para o país, né, para o nosso Brasil aqui, onde participou da Jornada Mundial da Juventude, o encontro de jovens católicos. No 7º e último dia da Jornada Mundial da Juventude, na praia de Copacabana, aproximadamente 3 milhões de pessoas estiveram reunidas para a missa do Santo Padre. Com isso, Papa Francisco detém o recorde de público na praia mais famosa do Brasil. Vamos acompanhar uma matéria da visita do Papa da agência France Press. A Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro abriu as portas nesta segunda-feira para fiéis prestarem homenagem ao Papa Francisco, morto aos 88 anos. O arcebispo Dom Orani Tempesta celebrou uma missa pela alma do jesuíta argentino. Na memória dos cariocas ainda vive a lembrança da Jornada Mundial da Juventude em 2013, quando o Santo Padre esteve na cidade. Eu estava um pouquinho afastada da igreja e aí eu fui para Copacabana, né, que foi o da juventude, e aí ali eu me deparei com um Papa simples, humilde, né, que falava a nossa língua pobre. Estou emocionada. Coisa que a gente guarda, né? Essa emoção de 2013 na jornada foi uma emoção muito grande. Em Copacabana, aqui também, aqui eu tive a felicidade de estar próximo dele. Muito bom. Que o próximo que vier também aí, que nós possamos recebê-lo com muito carinho, muito amor, muita gratidão. Pedir que ele continue dando seguimento no que o Papa Francisco deixou aí para nós. Durante sua viagem ao Brasil em 2013, Francisco também visitou o Santuário de Aparecida, o maior do Brasil, onde reuniu mais de 200 mil peregrinos. Nesta segunda-feira, a Basílica também foi palco de uma missa em homenagem ao primeiro Papa latino-americano. Só temos a agradecer ao Papa Francisco, porque nos mostrou uma igreja serva, uma igreja missionária, uma igreja misericordiosa. Obrigado, Papa Francisco. Como
ser humano vai fazer muita falta aqui na Terra, mas eu creio que ele está lá olhando pela gente e rezando junto com a gente. Segundo o Vaticano mais cedo, o Papa não resistiu após um derrame, que provocou coma e insuficiência cardíaca irreversível. O líder católico ainda se recuperava da internação no Hospital Gemelli de Roma, onde ficou por 5 semanas por causa de uma grave pneumonia dupla. Gente, e hoje o Tribuna Livre nós vamos falar sobre a síndrome de burnout, gente, também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. E no Brasil, cerca de 30% das pessoas ocupadas sofrem com a síndrome de burnout, colocando o país em segundo lugar no ranking mundial de casos, logo após o Japão. E você sabia que além do burnout, que é esse excesso de trabalho, essa carga que a gente carrega, né? Muitas vezes, inclusive, acomete pessoas que são muito efusivas no trabalho, né? Que entregam tudo, proativas, ou seja, quem trabalha mais. A gente também tem o burnout estético. Burnout estético, que é aquela pressão das mulheres em atingir esses padrões de estética que mudam o tempo inteiro. Isso também causa adoecimento mental, adoecimento físico. E no Tribuna Livre a gente vai falar sobre 2 assuntos. Convidamos você a ficar conosco e participar, não é isso, Ellen? Isso mesmo, Juliana. Olha, e a gente quer ouvir a sua opinião, hein? Nós queremos lançar aqui a enquete do dia. Participe com a gente, mandando pelo WhatsApp 994122179. A gente quer saber, você já adoeceu por causa do trabalho? Conta aqui pra gente. E também a gente quer saber sobre a pressão estética. Você acha que ela influencia a sua vida? E dá a sua opinião, quem participe com a gente, né? Porque tem o burnout do trabalho e da estética também. Nós vamos falar sobre isso tudo hoje no programa, hein? Ô, Sueli, você já adoeceu por causa do trabalho? Já teve burnout? Trabalho não, mas estética eu já sofri mais. Por causa desse padrão imposto, né? Ainda mais nós apresentadoras mulheres, eu acho que nós sofremos mais do que os homens, digamos eu assim. já tive burnout, gente, de sobrecarga de trabalho e assim... E é difícil mesmo, a recuperação é muito lenta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Geralmente, quando você tira o trabalho, né, você já começa a melhorar. Mas, dependendo dos traumas que você tem no trabalho, você tem que trabalhar isso muito tempo, né, muita terapia para você conseguir se esvaziar e depois estar apta novamente para o mercado de trabalho. Porque o burnout também deixa traumas, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Manda para mim aqui a sua opinião. 994122179. Já tem gente mandando aqui seu bom dia para mim. Lucilene França, lá de Ribeirão das Neves, está dizendo aqui, olha, com esse exemplo mariano, o Papa Francisco nos mostra que com Maria, a mãe de Jesus, seguiremos. Ele mostra com seu testemunho que a oração do terço ontem, hoje e amanhã nos coloca em estado de graça. Vai mandando sua mensagem aqui no 994122179. Para você que nos acompanha na TV Horizonte, a Suelen chega agora com as capas dos principais jornais do país. De volta com o nosso Tribuna Livre, terça-feira, 22 de abril de 2025, né, gente? Seguimos falando sobre Papa Francisco. Olha, Papa Francisco vai deixar uma saudade gigante em todos nós, não é mesmo? Foi um Papa corajoso, muitos especialistas, inclusive, classificam ele como um Papa progressista. E muitas falas e pensamentos do Santo Padre ganharam o mundo. Ele deixou um legado de avanços na inclusão das mulheres em funções de destaque, inclusive dentro da Igreja Católica. Para você que nos acompanha na TV Horizonte, vamos ver um vídeo do Papa Francisco falando sobre as mulheres. Nós estamos acostumbrados com esta cultura machista, não é certo? A ter a mulher como, não digo como o perrito, o gato da casa. Essa cultura machista, a ver a mulher, não digo como um cachorrinho ou gato de casa, mas como um ser humano de segunda categoria. E não vamos nos esquecer, quem leva o mundo adiante são as mulheres. E como alguns dizem, são elas que mandam. E é verdade, é a mulher que leva adiante a família, que leva adiante os povos, que se aproxima dos necessitados. Essa é a sensibilidade tão rica da mulher. Esse é um vídeo que nós estamos vendo, né? O pessoal da TV Horizonte está vendo. E eu acabei de descrever o que o Papa falou sobre as mulheres aqui para a Rádio América. Suelen, foi um Papa que realmente, né, fez diferença em muitas áreas, inclusive
colocar a mulher como essa protagonista. A gente sabe que a igreja tem um protagonismo masculino muito forte, né? As mulheres estão lá, fazem parte dessa igreja, mas foi a primeira vez que um Papa realmente colocou as mulheres no lugar, né? Reconhecendo esse lugar que elas ocupam e que elas precisam, inclusive, se manterem para fazer essa igreja viva, né? Verdade, tanto que ecoou também aqui na Catedral Cristo Rei, né, na nossa arquidiocese de BH, esses dias mesmo, no jornal Estado de Minas, deu destaque para 3 grandes mulheres, né, que fazem parte da arquidiocese, que tem tido excelentes trabalhos à frente, né, da arquidiocese, sempre ajudando, colaborando. E também tem a Laílma Feitosa, que ela é do dízimo, né, da pastoral do dízimo, é uma outra mulher também muito valorosa, sempre à frente, ajudando as pessoas. Um beijo para você também, viu, Laílma? Ontem muita gente, né, gente, assim, as redes sociais foram invadidas com vídeos do Papa Francisco, com pensamentos do Papa Francisco, todo mundo destacando alguma coisa que ficou tocado, né? Essa questão das mulheres sempre me sensibiliza muito, né? Como mulher e como feminista também. Então, fico muito feliz que o Papa também tenha tido esse protagonismo. Muito bem. A gente segue acompanhando essa cobertura do Papa Francisco, mas agora vamos falar de notícias, Sueli? Vamos de notícias, gente. Olha, o metrô tá bem complicado, né, Juliana, hoje de manhã. Meu Deus do céu. E quem vai trazer mais informações, detalhes sobre todas essas questões do metrô em Belo Horizonte é o nosso repórter Newton Lopes. Vamos ver. O metrô de Belo Horizonte vai alterar o intervalo entre as viagens para 23 minutos a partir das 8 da noite desta terça-feira, dia 22. A mudança vai até sexta-feira, dia 25, para as obras na via e na rede de alimentação elétrica dos trens. Nas estações Minas Shopping, São Gabriel e 1º de Maio, o metrô vai passar só de um lado da plataforma e será necessário que os clientes verifiquem a direção da composição antes de embarcar. É importante destacar que não haverá baldeação durante a realização das atividades. As informações sobre as mudanças são divulgadas e transmitidas pelo sistema de sonorização nas estações. Equipes de atendimento e segurança também estarão no local para orientar os passageiros. Durante o dia, o intervalo entre as viagens do transporte coletivo são de 7,5 minutos em horário de pico e 15 minutos nos outros horários. A passagem do metrô custa R$ 5,50. Repórter Newton Lopes. Obrigada, Newton. Continuamos de notícia. Olha, a Câmara Municipal vai debater o contrato de ônibus nesta terça-feira. A repórter Letícia Bessa traz as informações. A Câmara de Belo Horizonte realiza audiência pública nesta terça-feira, dia 22, às 3 da tarde, para discutir os atuais contratos de concessão do transporte coletivo que foi assinado em 2018. Os vereadores querem fazer um diagnóstico inicial do contrato vigente para direcionar um novo modelo de concessão para o transporte público previsto para 2028. É esperada a presença de representantes da BH Trans e também da Superintendência de Mobilidade do município. Essa é a primeira audiência pública que será realizada pela Comissão Especial de Estudo dos Contratos de Ônibus. Criado em fevereiro deste ano, o colegiado foi instituído para analisar a concessão dos serviços de transporte coletivo da capital, que deve ser licitada novamente pela Prefeitura de BH em 2028 por causa do término do período de contratos vigentes. Um dos focos de interesse da comissão é o aumento das passagens de ônibus. Repórter Letícia Bessa. Pessoal, muito obrigada, viu, Letícia? E olha, nós queremos muito contar com a sua participação, pessoal. Conta pra gente o que o Papa significou pra vocês. Qual que é o diferencial do Papa, na sua opinião? E vamos falar também hoje no nosso programa sobre o burnout, gente. Burnout é aquele desgaste por causa do trabalho e também agora tem um chamado built-in burnout, tá, gente? Que é relacionada à pressão da estética. Mas a gente quer saber, você já adoeceu por causa do trabalho? Conta aqui pra gente, o nosso WhatsApp vocês já sabem, né, gente? É o 99412-2179. 99412-2179. Manda pra gente. Mandar uns abraços pro povo aqui que tá aparecendo. Hoje me abandona não, hein? Tô achando que vocês estão sumidos, hein? Cleidmar Gonçalves, lá de Nova Lima, tá falando: Ô, Juliana, querida, bom dia pra você e toda a equipe da Rádio América e TV Horizonte. Cleidmar, tá fazendo comidinha gostosa aí? Não, mentira, gente, foi Cleidmar, não. Deixa eu ver quem que foi aqui, daqui a pouco eu descubro. Cleidmar que tá falando aqui: Juliana, Deus abençoe você, Suelen. Eu tenho uma irmã que adoeceu por excesso de trabalho. E o pior, que estava grávida. Pediu licença antes do tempo, ficava muito nervosa. E o bebê nasceu muito agitado.
não quis mais voltar por não dar conta desse excesso. Ela se cobra muito. Ô, Cleidmar, a gente vai fazer pergunta, né, daqui a pouco para os nossos especialistas. Essa coisa da cobrança também, do perfeccionismo, faz muita diferença no burnout. Burnout dá em quem trabalha demais, né? Quem tem muito compromisso com o trabalho, porque quem morcega aí também não dá burnout não, tá? Maria Helene lá de Contagem está dizendo, ó, bom dia meninas, eu já adoeci, é por causa do meu esposo. Muito bem. Maria Helene, gracinha, tá? Vou lendo aqui, Antônio Marcondes também mandando um vídeo aqui muito legal, mostrando, ele tá assim, ó, maravilhas da tecnologia, um vídeo do TikTok, que mostra assim o Papa Francisco sendo abraçado pela Virgem Maria. Tem vários vídeos aqui muito bonitinhos, viu? Antônio Marcondes, realmente, ele tá colocando aqui maravilhas da tecnologia. Ó, vamos falar ainda do novidades do Enem, atualizações do Enem. Repórter Giovanni Rodrigues chega agora com informações importantes para você. Para quem vai pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2025, precisa ficar atento, porque a solicitação do serviço vai até o próximo dia 25. A isenção da taxa de inscrição deve ser feita pela página do participante com login do gov.br. Para pedir a isenção de pagamento, o participante deve informar o número do CPF e a data de nascimento. Pode pedir a isenção os matriculados no terceiro ano do ensino médio em escolas públicas em 2025. Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, alunos com renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio e pessoas inscritas no CadÚnico. O candidato que teve a gratuidade da taxa de inscrição do Enem do ano passado, mas não compareceu a um dos 2 dias de provas na edição de 2024 e ainda quer participar da edição de 2025 gratuitamente, terá que justificar a ausência. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigada, Giovanni. Olha, para você que está na TV Horizonte, Suelen chega com mais uma notícia importante para você. Estamos de volta com Tribuna Livre, terça-feira, 22 de abril de 2025. A gente vai falar agora de um tema muito importante, gente. A gente está no mês de abril, mês que foi escolhido aí para a campanha Abril Verde. Esse tema abrange o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, que ocorre no dia 28 de abril. Isso mesmo, ó. E para falar mais sobre isso, estamos aqui recebendo no estúdio o advogado trabalhista Humberto Marcial. Seja bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado, Sueli. Muito obrigado, Juliana, ouvintes. Doutor, começa falando para a gente a importância desse Abril Verde. Como todas as cores do ano, né? Sempre tem o branco, tem o rosa, tem o azul. O verde também tem a sua importância, né? E nesse mês de abril, eu creio que a preparação para o mês de maio, onde é o dia do trabalho, dia 1º, é muito importante que os trabalhadores e as trabalhadoras se mobilizem para o quê? Para evitar os acidentes do trabalho, né? E o acidente do trabalho nós temos percebido, utilizando de números recentes, vocês devem ter esses números mais atualizados do que eu, mas eles significaram cerca de 11 bilhões de despesas para o INSS anuais, né? Eles significaram 2.888 mortes no ano de 2023, um aumento de mais de 14% no número de acidentes com vítimas, né? Os 2 maiores problemas que nós temos verificado de acidentes têm sido realizados principalmente no setor de transporte e no setor da construção civil, né? Mas também, nesse Abril Verde, tem uma coisa muito diferente, que é a alteração da NR de agosto do ano passado, que vai entrar agora em vigor no dia 25 de maio. A gente vai falar mais sobre a NR, doutor, mas primeiro queria que o senhor falasse assim, o que a gente entende de prevenção de trabalho, né, é o que antigamente a gente chamava da CIPA, né, que era a comissão. Meu pai, inclusive, apaixonado pela CIPA, meu pai a vida inteira trabalhou em linha de produção de cervejaria, então ele era aquele assim que ele incorporava a CIPA de um jeito e fazia, e mudava as coisas e fazia acontecer. Ele tinha muito compromisso com isso, né? Até porque acabava que evitava muitos acidentes também nessa linha de produção. Mudou um pouco a CIPA, mas o senhor acredita que ainda é uma comissão importantíssima para a gente falar sobre prevenção de acidentes? De fato, há, com o passar do tempo, uma preocupação cada vez maior do indivíduo consigo mesmo,
né? E ele não se preocupa muito com o coletivo. A CIPA, ela faz o quê? Faz com que esse setor, aquele setor de produção, aquele setor produtivo, aquela empresa, olhe para dentro de si como um todo. Porque uma falha que vai ocorrer na linha de produção pode gerar um prejuízo para o empresário, paralisando toda a linha de produção, paralisando a produção e com isso gerando prejuízo ao capital, e pode também causar enorme prejuízo humano. Que uma pessoa que não está mais naquela linha de produção, ela vai significar um problema para os colegas, que vai gerar problemas psicossociais também, vai gerar adoecimento, né? Então é muito importante isso. Eu creio que tem voltado isso em muita em voga, porque principalmente nesse governo houve uma retomada desse processo. O governo anterior queria acabar com as NRs. Esse governo... Verdade. Temos que observar isso, essa modificação no projeto de governo, em que inclui o trabalhador e a condição de trabalho como uma necessidade importante. É claro que o empresário é fundamental, é parte extremamente importante nesse processo, mas é muito importante também cuidar da saúde daquele trabalhador, que não adianta falar que o importante é o empresário. Na minha perspectiva, eu acho que o mais importante na produção é o trabalhador, porque sem o trabalhador não adianta o dinheiro do empresário, e nós estamos vendo empresários reclamarem que não existem trabalhadores. Agora, o trabalhador não vai se sujeitar a trabalhar numa empresa que não tem as condições de trabalho adequadas para que ele faça com segurança e exerça com segurança, com tranquilidade o seu exercício, o exercício da sua profissão. E doutor, o senhor observa que melhorou bastante a conscientização também dos trabalhadores com relação ao EPI, né, que é aquele equipamento de proteção individual. Você acha que tem melhorado? É o que a gente chama, usando aquele latim, advogado adora usar latim, é o tal do culpam vigilando. Todo início de obra, quando você entra numa obra, está lá os capacetes, o trabalhador tem que entrar, colocar o capacete. Mas como advogado trabalhista, o que a gente mais percebe ainda é que há uma vista grossa do próprio empresário, porque às vezes o trabalhador fala, eu sinto um calorzinho na cabeça com ele. Pô, mas o calorzinho na cabeça é melhor do que se ter um galo, do que uma fratura, né? Então, nós temos percebido que por um período ficou afastado desse projeto, mas que tem voltado e tem sido muito utilizado. Aí o grande problema é o problema da fiscalização. A culpa em vigilando do empresário, mas tem a falta de fiscalização do Ministério do Trabalho. Hoje nós não temos mais fiscais do Ministério do Trabalho como nós tínhamos antes. É um setor governamental que o Poder Executivo, infelizmente, inclusive nesse governo, não tem sido aprovado o número de profissionais específicos para estar fiscalizando empresas, né, e orientando trabalhadores e trabalhadoras como deve proceder. Nós estávamos comentando aqui no início, você até me disse, né, Juliana, que... fica aquela coisa assim, um videozinho para ver ali, como se fosse uma preparação. Fake, né? Tipo quando a gente vai renovar carteira de trabalho, carteira de motorista, não, né? Então também com um videozinho. Ou então quando você vai, por exemplo, fazer atestado, pegar aquele atestado admissional que você passa pelo médico. Afe Maria, aquilo ali... O senhor sente alguma coisa? Né? Tipo, não? Né? Tá aprovado, né? Tá aprovado. De fato, eu acho que cabe ao trabalhador apresentar essa necessidade. Nós temos percebido algumas áreas com esse avanço. Por exemplo, o problema do autismo, né? Que passou a usar um colar, se identificando. Onde as pessoas hoje não podem, elas entendem que elas não podem esconder algum problema que ela tenha, alguma deficiência que ela tenha, né? Alguma impossibilidade de mobilidade, que ela tem que declarar isso, porque isso vai facilitar também para o empresário depois não se eximir de uma responsabilidade posterior. Né? É muito importante que a pessoa declare isso e também para não ser condenado injustamente também o empresário. Doutor, a gente está vivendo um momento, né? O senhor falou muito bem, nessa transição de governo, né? Na verdade, não podemos nem culpar o governo anterior, não, porque isso começou lá atrás, né? Com o Michel Temer, quando a gente diminuiu esse poder dos sindicatos, que não adianta, gente, é imprescindível para o trabalhador, porque a gente realmente precisa de um respaldo, porque a gente é muito pequeno perto das empresas, né? A gente tem que ser realista em relação a isso. No que tange a advocacia trabalhista, a gente ainda está com um problema muito complicado de realmente entrar com processos, né, que a gente consiga o respaldo pelos nossos trabalhos, porque a gente ainda está sentindo o reflexo dessa lei anterior, dessa reforma trabalhista? É um tema ardiloso e para um advogado militante como eu é muito doloroso falar. Chega até a emocionar a gente. Nós estávamos conversando muito isso no feriado, em grupos de advogados, como que isso tem... nem vou te falar que uma discussão central no grupo era sobre quais são os rumos da advocacia trabalhista, no grupo que eu participo, de advogados até do sul, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Paraná. Qual é o rumo da advocacia trabalhista com essa afronte, esse assinte que está tendo às normas, à legislação trabalhista.
E não se preocupando com o nosso dinheiro ou como a gente vai ganhar o dinheiro, nem é esse o problema maior. O problema é, de fato, ver que o trabalhador ele tem a sensação de que ele não tem mais o respaldo do Estado e da lei, e não tem mais uma Câmara dos Deputados que olhe, e um Senado Federal que olhe para os direitos dos trabalhadores. Um exemplo maior, o STF não tem observado isso também. O STF passa longe da análise que se esperava de alguém que está ali como instância superior da Corte, de análise da Constituição Federal, de violações da Constituição Federal. Dessa reforma, né? E ela não tem participado sobre isso. Feita. E ela, inclusive, nessa reforma, né, de 2017, no fatídico 11 de novembro de 2017, que entrou em vigor, o que nós temos percebido é que o trabalhador se sentiu desamparado. E ele ainda está recuperando isso. O movimento sindical ainda não se recompôs. Não. Né? O Ministério Público do Trabalho ainda não conseguiu conceder essa força e também trabalhar naquela potência que se esperava através de um órgão de fiscalização também da legislação. A Justiça do Trabalho, por outro lado, ela trabalha sempre na perspectiva de excesso de processos, ao invés de se perguntar se há um excesso de processo é porque há um excesso de descumprimento da legislação. Se a legislação está sendo descumprida, isso vai gerar um maior número de ações trabalhistas. Né? E as ações trabalhistas que existem na Justiça do Trabalho ainda são, na sua grande maioria, por temas em que a gente jamais não acreditava que pudesse ser ainda. Registro, carteira de trabalho, pagamento de verbas rescisórias. Né? Eu pego 40%, 60% às vezes dessas ações, a maioria delas trata ainda de pagamento das verbas rescisórias. Quando o trabalhador sai, que ele espera aquele dinheiro para que ele procure um tempo ali para procurar um novo emprego, ele não tem acesso. Bom, mas eu sei que nós estamos desviando aqui, mas o assunto é o abril verde, né? Imagina. E é isso que a gente tem que tentar trabalhar. Muito bem. E doutor, a gente já está caminhando até para o nosso fim do nosso bloco, mas antes eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a questão do NR01, né? O que vem por aí, o que a gente pode esperar? Bom, a NR01 ela já existia. Ela foi atualizada em agosto do ano passado e foi conferido um prazo para que ela entrasse em vigor, e esse prazo é agora dia 25 de maio. Os principais aspectos que ela aborda, nós vamos abordar provavelmente no próximo bloco também. Nós vamos chamar o senhor para conversar de novo. É? Noutra vez? O senhor vai ter vamos voltar aqui para falar? Um minuto e meio para a gente falar rapidinho. O principal aspecto dela, na minha opinião, são dois aspectos principais que eu acho. As doenças psicossociais. Né? Burnout, que está muito em voga, assédio moral, assédio sexual. Essas questões que estão muito em voga agora passaram a ser também importantes pela NR1, reconhecidas. O Ministério da Saúde já tinha reconhecido isso também como doenças ocupacionais. Recentemente o Ministério da Saúde reconheceu, né, através do seu órgão competente, e agora nós temos isso dentro da norma trabalhista, que é da NR1 também. E é importante dizer também que o segundo aspecto é a maior importância dada no trabalhador dentro desse processo. O trabalhador agora também vai ser fiscalizado quando houver, por exemplo, um acidente, uma possível acidente do trabalho, haverá obrigatoriedade de ser fiscalizado também, para se prevenir e não ter depois que remediar. Ô, doutor, nós vamos chamar o senhor aqui assim que a NR estiver implantando, um pouquinho depois que ela estiver implantada, porque eu estou sentindo que essa NR ainda tá tudo muito meio nebuloso, as empresas não estão sabendo o que faz, o Ministério do Trabalho também está esperando uma orientação melhor do governo de como que vai ser. A ideia é muito boa, mas a gente vai chamar o senhor para a gente falar mais sobre a NR01. De antemão, queria agradecer muito aqui a sua presença. A gente conversou com o doutor Humberto Maciel, que é advogado trabalhista. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Muito bem. Gente, agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos com Tribuna Livre, trazendo agora informações sobre burnout. Você sabe a diferença do burnout para o built-in burnout? Vamos saber no próximo bloco. De volta aqui com o nosso Tribuna Livre, gente. Terça-feira, 22 de abril de 2025. Olha só, a gente vai falar sobre um tema agora muito interessante, burnout. Mas antes, deixa eu compartilhar com vocês um poeminha que a minha querida Lucilene França, professora amada lá de Ribeirão das Neves, mandou pra gente aqui pelo WhatsApp. Sempre foi uma preocupação o excesso de trabalho, o excesso de mundo. Quantas vezes nos deparamos com os excessos? Será que temos consciência do que é e do que é estar no excesso, naquilo que extravasa, naquilo que rompe com as barreiras, naquilo que transborda o copo, daquilo que transborda um prato? Nesse sentido, o trabalho é excesso de mundo,
O excesso de trabalho é excesso de mundo. Para que precisamos do excesso de mundo? Onde está a nossa inteligência emocional para saber discernir por que eu preciso do excesso? Eu só preciso do que é verdadeiramente importante. Lucilene França, sigamos. Muito bonito, Luciene. Muito obrigada, viu? Gente, não é fácil não os excessos, né, Juliana? A gente estava comentando aqui sobre que você teve do trabalho, eu também tive do built, né? Mas também por causa de trabalho. E não é fácil não. Mas, gente, a gente vai falar rapidamente o que é a síndrome do burnout. Está relacionado, né, ao desgaste de trabalho. E também temos a questão que eu falei aqui do built-in burnout, que é referente à sua imagem, né? E para explicar melhor sobre isso, nós estamos aqui com a psicóloga e a psicanalista Camila Fardim, para aprofundar conosco o tema. Ô, doutora, vamos começar pegando esse gancho aí da Lucilene. Essa consciência do que está transbordando, do que está demais. É muito difícil para quem está sofrendo um burnout. Porque eu falei aqui no outro bloco, falei assim, gente, burnout é doença de perfeccionista e é doença de quem encara o trabalho mesmo de frente. Normalmente acomete as pessoas mais produtivas do trabalho, não é mesmo? E é uma doença da contemporaneidade, porque nós todos somos exigidos a produzir cada vez mais. Então, já pegando a ideia do excesso, é muito difícil que você consiga ver que você está vivendo dentro do excesso, porque o nosso mundo é um excesso. Excesso de trabalho, excesso de mensagens, excesso de exigências em todas as áreas. E agora, para o nosso tema, na beleza. Eu fiz uns levantamentos que o Brasil liderou o ranking de cirurgias plásticas do mundo, né? Só em 2023. E segundo a Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas de Estética, foram realizadas mais de 3 milhões de intervenções estéticas. Isso é muito, né, doutora? É muito, e o Brasil não é à toa, né? Que é o lugar que é o país que mais se usa o Instagram, mais se usa o WhatsApp, e a imagem aqui no nosso país, ela é extremamente valorizada. Tem muito a ver também com uma questão assim da posição geográfica, que é um país onde as pessoas expõem bastante a pele por questões do seu clima. Mas isso tudo tem um efeito na subjetividade. Ô, doutora, falamos aqui que é difícil, né, a gente identificar o burnout quando a gente está sofrendo burnout. Eu sou um exemplo disso, né? A gente tem que quebrar para depois ver que a gente tem alguma coisa errada. Mas o que a gente pode orientar para as pessoas, assim, para elas começarem a perceber se elas não estão sofrendo um burnout? Se a gente estiver falando especificamente do beauty burnout, que é como está sendo denominado agora, a pessoa tem que perceber a quantidade de produtos que ela anda adquirindo. Então, muitas vezes é muito comum que um produto não chegou ao final, às vezes está na metade, você já está com uma nova fórmula, um novo que vem substituir aquele que você não terminou. Mas mais especificamente, quando se arrumar para sair passa a ser um fardo. E aí a pessoa começa a querer se isolar. Porque sair já é tão cansativo, porque ela tem que passar tantas coisas, fazer tantos procedimentos dentro de casa, domésticos, né, para poder sair de casa, que é preferível ficar em casa. Esse é um sinal. E a gente percebe muito a questão da cobrança também da mulher, etarismo. Inclusive, teve até uma Miss agora lá de Rondônia, né? Que é mais 50, estava fazendo toda essa campanha, né? Da beleza natural da mulher, gente. Vamos envelhecer assim e tudo. E também vi uns estudos falando de várias mulheres que elas ficam presas nessa questão de minha raiz cresceu, tem que deixar meu cabelo, né, esteticamente perfeito, né? Dentro da busca da limpa, jovial e transmitir saúde. Eu achei isso tão forte, não é mesmo? Isso é forte e é uma prisão, na verdade, né? Assim, historicamente, a mulher está ligada à beleza, porque isso transmitia um valor de troca entre os clãs, depois entre as famílias, e agora trazendo aqui para o mundo no qual a gente vive, a beleza é um sinal de sucesso. É muito difícil, assim, a gente falar sobre beleza do homem e ligar isso a sucesso ou insucesso, mas a mulher isso está muito intimamente ligado. E, portanto, há uma pressão para que seja perfeita. Doutora, vamos voltar lá no burnout do trabalho. Geralmente, quando a gente sai desse trabalho que está desgastando, costuma que o burnout desaparece, né? Vamos dizer assim, ou pelo menos ele alivia um pouco. Eu tenho visto isso com algumas pessoas. Mas também tem a questão de deixar muitos traumas, né? Às vezes é muito difícil
da gente se curar assim rapidamente só de ter saído do trabalho? Rapidamente a gente não consegue curar o burnout. Então é o seguinte, a primeira medida é você se afastar do trabalho, porque aí então aquele foco do que te prejudica vai ser eliminado. Mas e como é que a gente vai lidar depois subjetivamente com esses, como você disse, os traumas? Então uma pessoa vai sentindo assim, vai chegando perto da hora de voltar ao trabalho, ela se sente mal. Ela, por passar perto do local onde ela trabalha, ela se sente mal. E muitas vezes isso vai demorar anos para ser recuperada. Então o burnout no trabalho é uma questão extremamente séria e está extremamente, intimamente ligada ao modo de vida que a gente tem e ao nosso trabalho. Sim, e Camila, assim, eu vejo também sim, que eu sou mãe, trabalho e ainda faço mestrado, faço algumas coisas. E assim, para não chegar nesse limite de não dar conta de mais nada, de esgotamento total, eu tento fazer algumas meditações, exercícios, ligar a espiritualidade. Isso pode ajudar um pouco realmente as pessoas para não chegar nesse limite de não dar conta mais de nada? Isso ajuda muito. Então, os exercícios físicos cada vez mais vêm sendo associados à saúde mental. Não apenas à busca de perfeição, de um corpo maravilhoso, mas à saúde mental. Então, exercício físico é muito importante e, ao mesmo tempo, uma pessoa poder pensar sobre si. O mundo está tão veloz que não está deixando espaço para que a gente pense sobre a gente mesmo, né? Ô, doutora, infelizmente, é um assunto que dá pra gente ficar muito tempo aqui. Nós vamos falar isso disso de novo. Mas, assim, queria que a senhora falasse, assim, os sintomas, né? Porque a gente tem sinais, né? Ansiedade, ataque de pânico. Eu acho que é importante a gente dizer isso para as pessoas ficarem atentas, né? O que elas estão vivendo aí, se elas podem estar no burnout ou se aproximando dele. Tá. Então, ou no burnout, relacionado ao trabalho, ou à estética, o sentimento de ansiedade é um dos fatores principais. E aí, da ansiedade, você pode prestar atenção no seu corpo. Sudorese nas mãos, uma certa taquicardia, uma certa tremedeira nas mãos, só de pensar que você vai ter que ou se arrumar para sair, ou tá indo para o trabalho, boca seca, pele seca. Então, esses são, o corpo vai dando esses sinais e aí você, pensando sobre si, observa quando eles aparecem. Muito bem. Gostaria que você deixasse agora uma dica para as pessoas, nós estamos já finalizando, né, Juliana? Mas assim, deixasse para a gente uma dica para quem está em casa, observar isso também, porque alguém da família pode observar isso e ajudar também, não é isso? Mais ou menos por aí? Se alguém da família, porque às vezes quem está imerso não consegue ver, mas se alguém da família te deu esse toque, por mais que você rejeite ele a princípio, pense nele à noite. Pode te fazer bem pensar sobre isso. Muito bem. Vamos pensar também, né, doutora, falar nesse finalzinho dessas válvulas de escape que a gente arruma, né? Porque muitas vezes, para você dar conta desse excesso de trabalho, você vai lá e vai para, né, tenta aliviar ali com a bebida. Tem os que usam cigarros, né, também, tem, isso? Né, tenta aliviar com até drogas mesmo, para poder falar assim, não, tá tudo bem, eu preciso só dar uma descansadinha, vou dar só uma saída com os amigos e eu volto de novo pro processo segunda-feira. Tem muito isso, né? Tem muito isso e você deixou de fora os remédios porque atualmente estamos assim, né? Toma o remédio para poder fazer as atividades todas do dia e depois você toma o remédio para poder dormir. Então verdade. Toma para acordar e toma para dormir. Então, gente, uma vida que vai sendo levada assim não tá boa. É isso mesmo. Tem que ser revista. Gente, é isso aí, né? Tem que ficar esperto mesmo, mas assim, é muito difícil. Eu falo por experiência própria que assim, doutora, burnout, eu brinquei aqui, mas eu nunca vi quem é mais morcega no serviço, quem é mais legalize, quem é mais, né, tranquilo ter burnout. Eu só vejo quem é muito realmente responsável com o trabalho ter burnout, não é isso? Esse perfil. Esse tem um perfil. Tem o perfil do trabalhador e tem o perfil do trabalho. Então, assim, o perfil do seu empregador. Porque, às vezes, é um tipo de trabalho que vai demandar tanto de você, pela sua própria natureza, que captura todo mundo ao redor. É isso, muito gente. Ó, agradecer muito aqui a Camila Fardim, que é psicóloga e psicanalista. Depois você procura lá o Instagram dela, @senhorapsicologia. Isso mesmo. Vamos seguir ela lá, gente. Tem muito conteúdo interessante para você. E agradecer também para você que ficou com a gente até agora, que fez companhia, mandou seus áudios, mandou seus textos aqui. Ó, mandar um abraço aqui, não posso esquecer, pro Jones. O Jones que veio aqui
O Jones Alves, lá do Jardim Laguna, veio aqui buscar a camisa dele, deixou um saco de pão de queijo pra mim aqui, já dividi com as meninas. Obrigada, viu, Jones? Vambora, né, Suelen? Bom demais, gente. Ó, e vem aí o Rede Notícia com o Júnior Brasil e a Milene Alves, é hoje? Nikele Fonseca. Vai ser a Nikele Fonseca, que segue com a cobertura da morte do Papa Francisco. Amanhã a gente volta com mais Tribuna Livre pra vocês e participam com a gente. Até amanhã! Muito obrigada, até mais.